Suas santas mãos, também por este momento, Senhor, que nós estamos aqui suplicando de Ti, infinita misericórdia, Pai, e te pedimos que o Santo Espírito seja derramado em nossa mente, em nosso coração, e que a Tua palavra em nós, nos dê morada eternamente. É o que nós te suplicamos, em nome do Senhor Jesus, que hoje vive e reina e reinará para todos sempre. Amém. Bom, meus queridos, a palavra do Senhor, vamos abrir a palavra de Deus no livro de... Só um minutinho, abre aí para mim. Rápido. Qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, essa questão da intemperança está lá no livro de 1 Coríntios 10, 31. E é importante que nós possamos entender que ao nós, tudo que nós fazemos, nós podemos estar adorando, glorificando o nome do Senhor ou não. Quando a Bíblia pega a nos dizer que quer comais, quer verbais, Deus está utilizando as nossas necessidades básicas, né? As nossas necessidades diárias, para que nós possamos compreender a importância que é para nós adorarmos a Deus em todas as nossas atitudes, né? Em todas as nossas motivações. E se falando hoje, como o capítulo hoje do livro fala sobre os intemperantes, né? A falta de temperança, a indisposição do ser humano em se colocar à disposição de Deus. Eu gostaria também aqui de lembrar um pouco a questão dos 2 filhos de Isaque. E observe que Esaú foi tido como profano, porque Esaú ele era dono de uma bênção, dono não, ele foi escolhido para ser abençoado como primogênito, não é? Saul ele tinha uma missão muito interessante, muito importante na família, não só na família, como no plano de Deus, não é? Como no plano de Deus, para toda a nação, aquela nação que Deus havia escolhido e que iria se estabelecer como povo santo. Mas o que aconteceu com ele, meus queridos? Saul, ele permitia que o seu apetite dominasse sobre ele. Mas o seu problema estava além do seu apetite. O seu problema estava exatamente na indisposição de se permitir ser guiado por Deus. E aqui, mais uma vez, eu quero ressaltar a necessidade de, ao buscarmos o Espírito Santo de Deus, ao pedir o batismo diário do Espírito Santo, em nossos corações também esteja a disposição de nos rendermos a esse Deus vivo e todo-poderoso. Que sem esse rendimento em todas as áreas da nossa vida, nós não vamos poder ser batizados pelo Espírito Santo de Deus, não poderemos receber a plenitude do Santo Espírito de Deus. E isso é muito sério, isso é muito forte. Analisando a questão de Esaú, nós podemos ver que o descaso de Esaú em relação à sua alimentação, a sua troca naquela hora, ao se permitir ser dominado por um apetite, o problema de Esaú não estava exatamente no apetite. O apetite era uma das coisas que estavam fora de controle. Estava fora de controle, porque todo o pensamento de Esaú, toda a possibilidade de Esaú de adoração estava também comprometida. A Bíblia nos diz que Esaú não tinha responsabilidade, como assim diz o Senhor. E, portanto, quando ele veio, né, das atividades dele, ele sentiu o cheiro da lentilha que Jacó estava preparando.
Nós entendemos aí que esse alimento não, ele não está classificado como alimento imundo, né? Ele não está classificado como alimento imundo. Ô, gente, um minuto, por favor. Desculpa, irmãos. E então, meus queridos, nós podemos ver aí que Esaú, no momento em que ele vem e sente o cheiro da lentilha, como eu estava dizendo, o alimento que estava sendo preparado não estava sendo classificado como alimento, não é classificado como alimento imundo. Nenhum problema com a lentilha. O problema foi que, ao ele ver o cheiro do guisado, ele foi dominado por um sentimento de querer comer. E naquele momento em que Jacó, percebendo de Esaú a indisponibilidade dele diante de Deus, de ser fiel à primogenitura, de ser fiel a Deus, desde quando ele tinha nas mãos a bênção da primogenitura. Então, Jacó faz a proposta e Esaú diz assim: de que me vale nesse momento a primogenitura? E agora ele faz uma negociação, a qual Deus diz que Esaú trocou a bênção dele por um repasto, porque ele foi considerado profano diante de Deus. Isso é um assunto de se pensar muito bem quando nós estamos sendo intemperantes, quando o nosso compromisso com Deus ele não está enraizado em nosso ser, nos nossos motivos. O que motiva a nossa mente, o que motiva a minha ação, precisa estar embasado no assim diz o Senhor. Porque essa motivação, irmãos, é que vai determinar até onde eu vou estar disponibilizando o meu corpo para que o Espírito Santo, a minha mente, para que o Espírito Santo habite e faça nele morada permanente. E nos é bendito nesse capítulo que muitos que andam de nós, que andam com dificuldade de sermos transformados, muitas das nossas ações, das nossas derrotas espirituais, está ligado exatamente ao fato da nossa intemperança. E a nossa intemperança, ela não está necessariamente ligada ao comer, ela está ligada aos motivos que movem o meu ser. Porque uma coisa que a gente precisa entender é que Deus não julga ações, Deus julga a nossa motivação. E manter um espírito limpo, um coração reto, uma disposição para que Deus opere em nossas vidas, é extremamente necessário, irmão. É o caminho que precisamos para recebermos de Deus todos os benesses da nossa vida espiritual. É impressionante a gente entender que nossos hábitos, eles não só vão ser transformados a partir do momento que eu substituo o meu hábito por um outro hábito. Quando eu tenho um hábito, seja ele qual for, esse hábito ele vai influenciar diretamente nas minhas ações, vai transformar, vai influenciar diretamente no meu estilo de vida. E o hábito, nosso cérebro, ele fica sob o comando deste hábito. Observe que, por exemplo, quando nós temos em casa um local onde nós ligamos a luz, de repente fazemos uma reforma na casa e aquele local é retirado, é mudado para um outro lugar. Observe, irmãos, que é automático nós caminharmos constantemente para o local onde antes acendíamos a luz. E todas as vezes que nós vamos ali, nos esbarramos e lembramos que não é naquele lugar que a luz está mais funcionando. Precisamos nos dirigir no novo lugar, mas a nossa mente nos conduz automaticamente para ali. Isso significa que eu criei, não é? O meu cérebro tem existe uma memória, não é? Que esta memória,
ela vem no automático. Então, para que eu seja liberto deste hábito, começa um processo de um novo hábito. Pouco a pouco, a minha mente vai se acostumando de que aquele lugar não é mais um lugar que eu devo me reportar. E como eu estou substituindo um hábito por outro, um lugar pelo outro, com pouco tempo, a nossa mente, então, volta, não é, a se adaptar ao novo lugar e, obviamente, aquele antigo lugar vai desaparecer da nossa mente. Na nossa vida espiritual, queridos, também não é diferente. Todos os hábitos de nosso ser, todas as nossas dificuldades, elas precisam ser substituídas por bons hábitos. Então, se eu tenho uma dificuldade numa área, eu tenho intemperança, seja qual for o tipo de intemperança que permeia o meu ser, que seja na área emocional, que seja na área física, não é, que seja na minha relação espiritual com Deus. E eu entendo que este hábito está me trazendo cativo, esse hábito está me afastando de Deus. Este hábito, ele é motivado, ele existe em minha mente porque ele foi instalado, existe uma motivação para que eu me veja, me renda a essa situação. Agora nos cabe, em nome de Jesus, começar a substituir nossas atitudes por novas atitudes, por novos pensamentos. E se você me perguntar, irmã Rita, é fácil? Não é. No capítulo do livro que nós estudamos, nós vemos que o quanto a intemperança, em todas as áreas da nossa vida, irmãos, tem nos trazido resultados terríveis. Eu vou até abrir um parêntese aqui. Você observe que, quando a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, Deus está dizendo, olha, as suas atitudes, a sua motivação em me adorar precisa estar ligada a toda e qualquer atitude. É comum nós vermos, às vezes, muita falta de compromisso com Deus em pequenas atitudes que desencadeiam crateras imensas em nossa vida. Uma certa feita, eu estava pregando numa igreja e, quando eu terminei, uma irmã veio. Eu percebi que ela chorava durante o culto, chorou no momento de oração, chorou no momento durante a mensagem. No final, ela me procurou, desesperada, porque estava com uma dívida imensa e não sabia como pagar aquela dívida. Eu parei para escutar ela e, no que nós estávamos conversando, ficou bem perceptível que essa situação era recorrente na vida dela. E ela dizia ali no desespero, eu tenho pedido a Deus o tempo todo e Deus não me escuta, ore por mim, porque minha situação está desesperadora. E ela pedia oração para resolver aquele problema daquela dívida. Eu perguntei se eu podia visitá-la e ela disse que sim. Então, eu marquei e fui lá. E na nossa conversa, eu confirmei o que eu havia percebido, de que ela era recorrente nessas atitudes. A vida financeira dela vinha numa derrocada, irmãos. É porque havia uma compulsão para a compra, havia uma compulsão para gasto. Não tinha na mente o critério de que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E a vida espiritual daquela moça, daquela senhora, estava lamentável. A relação em casa com a família estava lamentável. A relação no trabalho também, a relação na igreja. E, de repente, ela dizia que ninguém estava preocupado com o problema dela, que ela não encontrava apoio em ninguém, que Deus não respondia à oração, que ela queria ir ao conversar, ela se justificava o tempo inteiro em relação às dívidas que ela possuía. E partimos para o estudo. Eu disse, minha irmã, eu posso fazer uma semana de oração com você? Ela, por favor. E nós fomos, durante a semana, estudando sobre a questão de entregar
todas as nossas situações nas mãos de Deus. E fomos trabalhando nessa direção, e eu falei para ela, olha, você pode receber, Deus abriu uma porta para você conseguir quitar todas as suas dívidas. Mas se a motivação não for mudada em sua vida, você paga essa dívida e logo depois você vai estar envolvido numa dívida maior, igual ou maior. Porque como ela disse que já tinha vendido tudo, e havia mil e um motivo para justificar o seu estado. Meus queridos, então, eu estou abrindo esse parêntese para que nós possamos ver que qualquer área da vida da gente que não esteja sob o comando de Deus, ela afeta toda a extensão do nosso ser. Ela dificulta a relação com o Espírito Santo. Ela dificulta o relacionamento saudável com Deus. Essa pessoa começa a se sentir oprimida, começa a achar que suas orações não estão sendo respondidas. De alguma forma, termina sendo um estorvo à própria vida, um estorvo à obra de Deus. E nesta manhã, irmãos, eu quero convidar a todos para que, no ato de contrição diante de Deus, possamos permitir que o Espírito Santo faça em nossa vida um pente fino, assim como Davi pediu. Oh Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, observa se há em mim algum caminho mau. Quando Davi fez esse pedido, é porque algumas atitudes de Davi, alguns motivos de Davi estavam bem claros na sua mente, estavam definidos. Davi conhecia as áreas, muitas áreas que estavam dificultando a vida espiritual dele, mas Davi se surpreendeu com sua própria atitude. Naquele ato com Betseba, ele nunca imaginou que um dia ele pudesse desenvolver, não é, atitudes como essa. Esse caminho no coração de Davi era meio que obscuro. Então, que seja nossa nessa manhã a mesma oração que Davi fez, né? Davi pediu a Deus o espírito reto e pediu para Deus que, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pela vereda eterna. E nós precisamos ir diante de Deus, pedindo e suplicando que o Senhor nos faça ver os caminhos obscuros do nosso coração, motivos que estão tão bem plantados em nossas vidas e justificados por nós mesmos, que desencadeia em nós a intemperança, seja ela em que área for. E nenhum intemperante, irmãos, vai poder entrar no reino dos céus, porque a intemperança, ela é uma ação espontânea. Ela sabe que está errado. O intemperante sabe que aquela ação está errada, sabe que não glorifica o nome de Deus, sabe que é necessário mudar, ela pode até não entender muito o que está por trás motivando aquela situação. Em algumas situações, como eu falei, não imaginar o quanto nós somos capazes de descer, de termos uma queda espiritual por caminhos que, em parte, está meio que obscuro ao nosso ser. Mas o eixo de toda a situação está na relação com Deus. Observe que Davi, enquanto Davi esteve se relacionando com Deus, conforme está lá no Salmo 57, enquanto as madrugadas era o tempo de Davi com Deus, os problemas podiam estar no nível que estivesse. Davi dizia o quê naquele salmo? Acorda, acorda a harpa, acorda a lira, eu quero acordar à madrugada. Ele diz, a minha alma está entre leões, ávido para serem devorados. Davi tinha todos os motivos para estar chorando, para estar desesperado, desesperançado, mas Davi tomou uma atitude, ele tinha prazer em estar na presença de Deus. Observe que quando Davi agora vai para o trono, Davi agora começa a reinar, tudo começa a correr de forma muito favorável a Davi. Satanás usou um método para que Davi caísse espiritualmente diante de Deus.
Davi começou a ter, irmãos, muitas ocupações. As ocupações do rei, a conta de Davi, as bajulações, não é? Davi estava sendo engrandecido ao máximo. E Davi começa a ter problemas no seu horário de comunhão com Deus. E então Davi dá os primeiros passos para chegar onde estava. Primeiro, Davi pega a missão que era dele e entrega a Joabe. Quando ele entregou essa missão que era dele, porque aquelas guerras nada mais era do que o juízo de Deus caindo sobre uma nação a quem Deus havia esperado por muito tempo, como ele havia dito a Abraão, na quarta geração, Abraão, tua família, tua descendência virá para cá, por conta de que, à medida da graça daquele povo, Deus ainda estava aguardando. Chegou o momento de exercer juízo. Davi estava indo para aquela guerra como instrumento de juízo nas mãos de Deus. Quem ia à frente daquela batalha, irmãos, a arca da aliança de Deus estava ali, o Shekinah de Deus estava ali naquela guerra. Mas a relação de Deus com Davi estava passando por um estado de mornidão tão grande que ele chama Joabe e entrega a Joabe a sua missão. A intemperança na vida de Davi naquele momento imperava de tal ponto que Davi perdeu o senso, não é, do que deveria fazer. E vai Joabe agora para a guerra. O próprio Joabe reage e nós podemos ver aí, meus irmãos, que a situação de Davi foi decaindo cada vez mais. Infelizmente, a Bíblia diz que à tarde Davi se levantou e foi passear à frente do palácio e se depara com Betseba. O problema foi Betseba ali tomando banho. Talvez tenha sido o fator que desencadeou o desejo profano de Davi naquele momento, mas o que estava por trás era muito maior. As suas mudanças de comunhão com Deus, não é? E só concluindo rapidinho, nós vemos que quando Urias vem, que ele manda Urias ir para casa, Urias disse, como eu posso ir? Se a arca da aliança do Senhor está em campo, observe a vida de alguém que está conectado com Deus no exercício da sua missão. Imagine, agora veja também a posição de Davi. Foi terrível, ele embebedou Saul, ele embebedou o rapaz, Saul não, desculpem. E aí, Urias, e ele foi naquela derrocada, até quando ele não teve mais o que fazer, mandou a sentença de morte pelo próprio Urias. E para Urias morrer, muitos morreram junto com Urias. Observe, irmãos, como um ato sem comunhão com Deus, desencadeia um problema não só na própria vida, mas na vida dos que estão ao redor. Porque para Davi cometer esse ato, houve também pessoas que se envolveram no pecado para poder Davi chegar à execução de todos os atos dele. Que Deus, nessa manhã, nos faça ver que toda a nossa ação, como intemperantes, irmãos, tem uma reação direta sobre as pessoas com quem nós convivemos, sobre a missão, sobre a nossa família, o nosso trabalho, e que nesta manhã o Senhor trabalhe na minha vida e na vida de cada um de nós para restaurar o que está errado. Amém, mãe. E, mãe, deixa eu te fazer uma pergunta. Geralmente, quando se fala de... Soberano Deus, Pai que habita nas alturas dos céus, nós te rendemos graças por tudo, por este momento tão especial, meu Deus, que o Senhor nos proporciona. Estamos nessa hora aqui apresentando diante de Ti, Pai, todas as intemperanças do nosso ser. E te suplicamos, como Davi, que o Senhor renove, nos dê um coração puro e renove dentro de nós um espírito inabalável. Que o Senhor, meu Deus, perceba como o Senhor vê todas as coisas, os caminhos maus do nosso coração. E o Senhor nos faça ver para que possamos te suplicar forças para vencer. Amado Deus, todos nós temos as nossas dificuldades, eu tenho as minhas, e nesta manhã estamos todos aqui, Senhor, pedindo e suplicando a restauração das nossas vidas para a glória do teu santo nome. Senhor, o Senhor sabe o quanto é difícil para nós mudarmos qualquer situação em nossas vidas. O Senhor sabe como é difícil as mudanças de hábitos, como é difícil, meu Deus, a gente vencer a nós mesmos. É uma batalha, Pai.
que, se não for pelo poder do Santo Espírito, nós saímos constantemente perdidos nessa batalha. Mas agora nós estamos pedindo que, no nome de Jesus, o Senhor nos dê força, o Senhor trabalhe a nossa mente. Ó Deus, vai lá onde se formam os nossos pensamentos. O Senhor criou a nossa mente, o Senhor conhece, Pai, como ela funciona. O Senhor sabe onde o Senhor pode mexer para que as coisas sejam mudadas em nossa mente. Nós te damos autorização para que o Senhor nos dê força, o Senhor tome posse do nosso ser. E onde se formam os nossos pensamentos, nos dá pensamentos puros, nos dá pensamentos saudáveis, nos dá pensamentos santos. Deus, nos ensina, Pai, o caminho da mudança. Nós queremos a plenitude de poder em nossas vidas. Nós não queremos gotas, Senhor, nós queremos as chuvas que o Senhor tem preparado para nós. Queremos o batismo do Espírito Santo em nossas vidas de forma plena e transformadora. Por isso, meu Deus, endireita as nossas veredas. Nos dá percepção e nos dá força para mudar aquilo que precisa ser mudado, para a glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos, no nome santo do Senhor Jesus. Estende a tua cura, quem precisa te dar cura neste grupo aqui, Senhor. A quem precisa de um milagre na sua família. A quem precisa de um milagre na sua própria vida, nas suas motivações, na sua vida financeira, em todas as áreas do nosso viver. Nos dá um dia hoje de bênção, um dia de vitória, um dia em que o teu Santo Espírito esteja falando em nossa mente para todas as ações que vamos ter, todas as reações que vamos ter e todas as motivações que vamos ter. Em nome de Jesus, nós te pedimos hoje e sempre. Amém. Amém. Irmã Rita,